Bem-vindos ao encerramento da nossa série inaugural, capítulo 8, Por que o canal Fundamentos da Fé existe? A gente sabe que, na Bíblia, o conhecimento da palavra é uma parte essencial da nossa caminhada. E o objetivo não é criar orgulho, sabe? É formar uma fé madura, com discernimento, que leva a uma vida transformada. E, acima de tudo, claro, um coração que glorifica a Deus em Cristo. Hoje, nesse nosso capítulo final, a gente vai conectar todos os pontos que exploramos até aqui e revelar qual é o propósito que vai nos guiar daqui para frente. Vamos dar uma olhada rápida na jornada que a gente fez juntos até agora, só para recapitular o que construímos. Lá no capítulo 1, a gente viu que uma fé sem fundamento, ela desmorona na primeira tempestade. No 2, vimos que Deus não está em silêncio, ele se revela a nós. No 3, que a Escritura é a nossa autoridade final, a sola Escritura. No 4, que a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Já no 5, a gente aprendeu que a palavra realmente transforma a vida. No 6, que ela nos protege, produzindo discernimento. E, por fim, no capítulo 7, que Cristo é o centro de tudo, porque toda a Escritura aponta para ele. Agora, a grande pergunta é, o que a gente faz com tudo isso? E aqui, a gente precisa deixar uma coisa bem clara. O alvo do conhecimento bíblico não é vencer discussões, nem parecer mais espiritual que os outros. O alvo é conhecer a Deus de verdade, da forma como Ele mesmo se revelou, e responder a Ele com fé, com arrependimento, com obediência, esperança, amor e adoração. Sabe, conhecimento sem humildade vira soberba, mas conhecimento com o Evangelho vira combustível para a vida cristã. E o versículo que serve como nosso grande guia está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Ele nos orienta assim: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha só, isso não é um chamado para brigar, de jeito nenhum, é um chamado para ter firmeza e serenidade, para saber no que a gente crê e por que crê. E reparem como o apóstolo Pedro liga isso diretamente a Cristo como Senhor do nosso coração. O conhecimento bíblico não é só um conjunto de argumentos, ele é o reflexo de uma vida que está submissa ao senhorio de Jesus. Essa ideia de crescimento nos leva a um outro mandamento fundamental. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, nós somos chamados a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É, ao mesmo tempo, um convite e uma ordem para a maturidade. Então, o que a gente entende aqui é que o crescimento cristão não é opcional, não é algo que fica reservado só para alguns. Não, é parte da vida normal e esperada de um discípulo de Jesus. A maturidade está diretamente ligada a esse desenvolvimento contínuo, tanto na graça que a gente recebe, quanto no conhecimento que a gente busca. E essa jornada de crescimento vai ainda mais fundo. Em Colossenses capítulo 1, verso 10, o apóstolo Paulo ora para que a igreja seja cheia do conhecimento da vontade de Deus, com um propósito bem claro: andar de modo digno, frutificar e crescer nesse mesmo conhecimento. É um ciclo virtuoso. Vocês percebem o ciclo? Deus nos dá conhecimento, esse conhecimento molda a nossa maneira de andar, esse andar produz frutos e então a gente cresce ainda mais. A Bíblia nunca separa o conhecer do viver. O conhecimento bíblico verdadeiro sempre leva à prática, porque o propósito final de Deus é formar um povo santo. E a nossa bússola para navegar por essas verdades é o Evangelho que foi redescoberto lá na Reforma, expresso nas 5 solas. Sola Escritura, ou seja, a Escritura é a nossa autoridade final. Sola Fide, nós somos justificados somente pela fé. Sola Gratia, a salvação é uma obra da graça soberana de Deus. Solus Christo, Cristo é o único mediador suficiente. E Soli Deo Glória, que significa que toda a glória pertence somente a Deus. Então, o que se pode esperar aqui do Fundamentos da Fé daqui para frente? Bom, estudos bíblicos com uma leitura cuidadosa do texto e do contexto, séries expositivas passando por livros e temas, doutrina cristã explicada com clareza, teologia reformada aplicada para a nossa vida e apologética bíblica sempre feita com mansidão e temor. O nosso compromisso é com a fidelidade à palavra, a centralidade de Cristo e o serviço à igreja. Se essa jornada fez sentido para você até aqui, fica o nosso convite para 3 passos bem práticos. Primeiro, assista ou reassista a playlist completa. Cada capítulo constrói uma pecinha importante desse fundamento. Segundo, comece um plano simples de leitura bíblica. A constância vence a intensidade. E terceiro, caminhe com uma igreja local fiel. E para quem também deseja crescer com profundidade e clareza na fé, fica o convite para nos acompanhar.
Inscreva-se para caminharmos juntos nas próximas séries. E que tudo seja, no fim das contas, para a glória de Deus. Que o Senhor nos conceda fome pela palavra, amor pela verdade e uma alegria imensa em Cristo. A gente se vê na próxima análise. Só lhe deu glória.